Meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos conversar sobre João Goulart, né? Vamos finalizar essa playlist de populismo no Brasil, né? Falando sobre o governo Dutra, né? Yuri Gaspar Dutra, falando sobre o governo do Getúlio Vargas, né? O senhor Getúlio Donerdes Vargas, falando sobre o governo JK, né? Governo é, Jânio Quadros, e agora vamos finalizar com o senhor João Goulart, né? Que governou o Brasil de 61 a 64. Aspas, aspas, 61 a 64. É, Vamos trazer para nossa conversa alguns tópicos que serão. Vamos falar sobre o início do governo João Goulart, né? O que que aconteceu, toda aquela reviravolta, final do governo do Quadro, né? Jânio Quadros, início do governo do Jânio, o que que aconteceu? Depois vamos conversar um pouco sobre o parlamentarismo. O que que foi aquela patifaria do parlamentarismo? Que porcaria foi aquela? Vamos conversar sobre o ano de 62, contexto mundial, o que que aconteceu no Brasil, o que que aconteceu no mundo em 1962. Vamos falar sobre o plano trienal, vamos falar também sobre o comício da Central do Brasil, de 13 de março de 1964, e vamos falar sobre o golpe de 64, e a gente finaliza o governo João Goulart, beleza? Então vamos lá. É, quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está na China negociando planos econômicos com diplomatas chineses, né? E aí ele tem que voltar para o Brasil, mas aí quando ele pensa que iria voltar como presidente, o Congresso e os militares não aceitam ele como presidente. Por que ele não pode ser o presidente? Cara, vamos lembrar bem, naquela época era eleito presidente e vice, os dois separadamente. Tipo assim, você não votava numa chapa única, entendeu? Então o João Goulart era um cara do Partido Comunista. Ele estava vivendo a pior fase da Guerra Fria. E não, tipo assim, era meio complicado deixar o cara governar. Faz um pouco de sentido. Mas, assim, também não dá para fazer desdenho da democracia, né? Que foi o que eles fizeram. Então, assim, brincaram com a democracia. Quem ficou durante esse período com a cadeira presidencial foi o Ranieri Mazzilli, né? O Ranieri Mazzilli, que já tinha sentado nela lá atrás, e sentou de novo agora, mais uma vez preenchendo lacunas presidenciais e agora preenchendo a lacuna do João Goulart. E aí o João Goulart fica nesse vácuo até setembro de 1961. Porque em setembro de 1961, é, depois de tanto briga, depois de tanta pessoal querendo ditadura, o DN brigando por ditadura, e aí entra a campanha da legalidade, né? No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado ou era cunhado do João Goulart, né? Tem que dar um apoio pro cunhado, né? Não pode deixar o cunhadão na mão. E aí fez a campanha da legalidade, e aí é, esse rolo todo deu é, na, na criação de um parlamentarismo. E o que que foi esse parlamentarismo? Cara, a gente é uma república presidencialista. Fizeram uma emenda presidencial, ou fizeram uma emenda parlamentar, em que o, o João Goulart, ele seria agora chefe de Estado, ao invés de chefe de governo, entendeu? Vamos comparar como se fosse a Inglaterra, ele seria a rainha ao invés do primeiro-ministro, entendeu? É, e quem seria o primeiro-ministro? Aí colocaram um cara que tinha confiança de ambos os lados, era um cara bem relacionado, que vai ser bem relacionado na ditadura, e vai ser o primeiro presidente que não assume, que é o Tancredo Neves pós-ditadura, né? O Tancredo Neves vai ser o primeiro-ministro desse parlamentarismo. E aí entra essa questão: o que que o João Goulart vai fazer como chefe de Estado? Absolutamente nada, nada. O João Goulart ele não vai ter muito poder. O João Goulart ele vai ter basicamente é, 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 assim a figura dele como chefe de Estado, mas ele não vai ter muito poder de mudança, entendeu? É, e assim o que que aconteceu durante esse esse período que que entra o parlamentarismo e vem o ano seguinte, 1961, 62 e 63 tem o plebiscito, né? Cara, 61 e 62 é um dos períodos mais tensos no mundo da Guerra Fria. A URSS leva mísseis para Cuba. Cuba está a 90 milhas náuticas da Flórida, dos Estados Unidos. Ou seja, os vermelhinhos estão do lado dos azulzinhos. Tá entendendo? Cara, era um problema seríssimo. E os Estados Unidos começam a investir dinheiro, e muito dinheiro, em ditaduras na América Latina por conta disso.
ele coloca a CIA dentro desse processo e a CIA coloca muito dinheiro em investimentos de ditaduras. Ele patrocina muitas ditaduras. Vamos, vamos entender um pouco mais esse processo aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso. Assim, a gente tem que entender que o Brasil, ele não era um país, ele não era um país que estava passando por uma situação boa financeiramente. Ele, ele estava passando por uma situação difícil, cara. Ó, o, o Dutra pegou dinheiro com o FMI a fazer aquele plano dele que era o plano é, de criar estradas, né? Era o plano Salté, né? Plano Salté. Ele pegou dinheiro, vamos lá. Eu tô falando só do populismo, né? O, o Vargas fecha um pouco o governo, mas JK abre. O JK pega dinheiro demais para construir Brasília, aumenta demais a dívida externa do Brasil, aumenta demais, aumenta demais. E assim, a gente além de dever muito, é, a gente começa também a perder valor de moeda. Nossa moeda começa a perder o valor lá fora, porque a gente começa a perder é, é, credibilidade no mercado. Por exemplo, quem deve e não paga perde credibilidade. Você sabe como é que é? Se a gente levar para o nosso dia a dia, é básico isso, é básico. Se você dever e não pagar, você perde a credibilidade. Então você vai ser desvalorizado. A moeda é assim que funciona a valorização de uma moeda ou a desvalorização dela. Então, assim, é, o JK ele constrói Brasília, a gente entra numa dívida assim pesada, pesada, pesada. É, e aí vem o governo Jango, né? E assim, o governo Jango ele tá com no ano de 1962 com uma inflação de 40% já ao ano, uma inflação de 40%, cara, é, é muita coisa. Isso significa que, que a variação de 40%, ou seja, é, é muito ruim. A dívida externa nossa, cara, a nossa dívida externa ela vai para 3 bilhões de dólares. Olha essa conta, olha essa conta. Isso em 1962. E a gente está devendo muita grana e tentando pegar ainda emprestado. Então, o João Goulart, ele chega num monte de gente estudada, né, um monte de estudiosos, pesquisadores sociais, economistas, e monta um plano social e econômico de pesquisa social e econômica brasileira, para entender por que que esses países conseguem se desenvolver economicamente e ter tanto tendo um padrão de vida social para equidade econômica entre as pessoas e ter uma economia boa, uma economia que funcione, é, que não seja tão gritante entre PIB alto e desigualdade social. Seja um PIB bom e bem distribuído, entendeu? Onde que a gente está errando? Aí, dentro dessas pesquisas, ele encontra os erros que estão onde? A reforma agrária que a gente precisaria fazer, nas reforma urbana, a reforma bancária e principalmente vem aqui agora, vamos conversar. Reforma bancária, tributária, reforma eleitoral e reforma universitária. Eu boto aspas na agrária, tributária e bancária. Por quê? Porque a agrária, desde 1850, não é mexida. A tributária e a bancária, cara, sempre privilegiou quem estava no poder. Nunca foi discutida de igual para igual. Então, assim, ele conseguiu achar o problema. E aí, como que soluciona esse problema? É, Soluciona fazendo essas reformas. E aí ele vai a público, né? Vai na população e diz para a população, vai a comício e fala, olha, nós tínhamos um plebiscito que era para acontecer no ano de 1965. Eu quero trazer ele agora para 1963. Quero voltar a ser presidente do Brasil. E nesse plebiscito ele ganha a confiança para retornar a ser presidente do Brasil e ele volta a ser presidente do Brasil em 1963. É, e logo diretamente, quando ele já recupera a cadeira presidencial como chefe de Estado, chefe de governo, ele já manda as reformas de base para o parlamento. O que o parlamento faz? Nega, 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 nega. Pega na cara dura. Cara, é claro que ia negar. É claro que ia negar. Metade do país, os donos de metade do país estão no parlamento, né? Ou são relacionados com quem estão no parlamento. Então, assim, por que, né? Por que mexer com isso? Cara, ele foi mexer com os caras que eram os industriais, com um cara que ganha dinheiro exportando. Ele vai fazer uma lei, um decreto que vai limitar.
a remessa de lucro de empresas é, que são empresas de fora, que ganham dinheiro, vem para cá para o Brasil, ganha dinheiro e manda dinheiro para fora, entendeu? Ele limita a volta do dinheiro, uma porcentagem o que vai ter que ficar no Brasil agora. E aí vem o plano trienal, lindo, maravilhoso plano trienal, que nem chega a sair direito do papel, cara, porque foi tanta bagunça depois aí desses acontecidos, né? O plano trienal, na verdade, era um planejamento que o Celso Furtado fez, que ele era o ministro do planejamento, né? Ele, ele queria combater a inflação, desenvolvendo uma economia que priorizava a industrialização. Ou seja, ele queria combater a inflação desenvolvendo a economia, priorizando industrialização. Não sai do papel, o João Goulart, ele vai a, a, a Congresso e solicita colocar o país em estado de sítio, que é negado. Qual o interesse do João Goulart nisso? Gente, se ele põe o país em estado de sítio, ele pode implementar as reformas que ele quiser, entendeu? O interesse dele era esse. Não era ser ditador, o interesse dele era colocar as reformas de base, agrária, bancária, tributária. Só que aí o Congresso abriu um olhão desse tamanho e falou, que foi exatamente isso. E aí, todo mundo não entendeu por que que eu tô com essa foto aqui até agora nesse vídeo, né? Jorge, por que que você tá com essa foto aí? Ninguém entendeu nada. Você não falou nada no início do vídeo. Gente, eu vou falar agora. Gente, vocês estão vendo esse prédio aqui, ó? Vocês estão vendo essas linhas aqui, ó? São linhas de trem. Aqui, ó, é a famosa Central do Brasil, que fica lá no estado do Rio de Janeiro. É, é uma central de metrô, né? E o João Goulart vai, no dia 13 de março de 1964, fazer um dos discursos mais inflamados da história republicana brasileira, onde ele vai falar sobre reforma agrária, sobre reforma tributária, onde ele vai falar sobre o trabalho, sobre leis trabalhistas, onde ele vai falar sobre tanta coisa. E, assim, cara, foi um discurso que teve recorde de audiência em vários sites na época. Se eu não me engano, foi 4 horas direto de discurso. Só que aí, só que aí no outro dia teve as consequências, né? Infelizmente. A UDN e os militares meteram ferro, meteram pau. Teve a famosa marcha da família com Deus pela liberdade. É, por isso que o pessoal fala, gente, que a ditadura não é só militar. A ditadura civil-militar. Os civis dão a base necessária para os militares pegarem o poder. Eles não vão lá e tomam de uma vez. Os civis dão a base necessária ao DN, que é o partido de direita da época, o- os, os, os militares que tinham um apoio assim de do pessoal da igreja. Então, assim, depois isso mudou dentro da ditadura, essa conjuntura, porque até então não se via aquele momento, aquela situação como um golpe, entendeu? É, Então, assim, um general, Olímpio Mourão, ele sai do Rio de Janeiro e vai até o Rio Grande do Sul, perdão, ele vai até ele sai de Minas Gerais e vai até o Rio de Janeiro, na tentativa de é, colocar medo no João Goulart para dizer que ele não, ele tinha que ser parado por conta dos discursos e tal. Eu acredito que eles iam prender ele mesmo. E o João Goulart vazou, ele estava certo. Ele tinha que ter vazado mesmo. E depois assim, a gente viu o que aconteceu na ditadura. E ele foi lá para o Rio Grande do Sul, porque estava acontecendo um movimento de resistência lá, organizado pelo cunhado dele, o Leonel Brizola, é, que, que iniciou-se como resistência, depois essa galera se exilou. E nesse momento que o João Goulart vai ao Rio Grande do Sul, a cadeira presidencial é desocupada. E esse momento é visto como é, o João Goulart deixa o poder no Brasil e os militares só se organizam para tomar a cadeira presidencial. Quem fica por alguns dias na cadeira é o Ranieri Mazzilli, né? Mas quem vai sentar nela propriamente por alguns anos mesmo é o senhor Castelo Branco, e depois segue aí a ditadura militar de 88 para vocês. Gente, forte abraço, tamo junto.